Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos. Eu tenho o prazer de estar aqui levando para você informações de qualidade precisas sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, converso com o advogado Fernando Souza, da Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar sobre terceirização e um novo termo que é quarteirização. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, imenso prazer conversar com você. Olá, Carla, tudo bem? Prazer é todo meu. Tudo ótimo. Vamos lá começar pelo básico. Quando a gente fala de terceirização, a gente fala de atividade laboral, e aí eu queria que a gente desmistificasse um termo que é muito relacionado a esse tema, terceirização, que é atividade fim. Explica para a gente, afinal de contas, o que é isso? Então, a atividade fim da empresa é a principal atividade que ela exerce e que normalmente ela é conhecida por aquilo, é a principal fonte de renda da empresa. Então, uma montadora de carro, a atividade principal dela qual é? Fabricar e vender automóveis. Embora ela tenha um monte de outras atividades ali penduradas ali paralelas, a atividade principal dela é fabricar e vender automóveis. Escola, atividade fim, educação com professores. Posto de gasolina, distribuir combustível com Combustível. dentistas. É Isso. Vou dar um disso que exemplo está aqui falando. do nosso escritório aqui para ficar mais fácil. A gente é um escritório de advocacia. Atividade fim principal, advogar, a gente prestar serviço de advocacia. Ah, mas vamos supor que aqui no escritório a gente tenha digitalização de documento, a gente imprime documento, a gente organiza a pasta para o cliente, não sei o que a gente cobrasse por isso, até para terceiros. Essas atividades também trazem receita, mas não é a atividade pela qual o escritório aqui é conhecido, que é um escritório de advocacia. Perfeito. E aí, nesse sentido, entendendo a atividade fim, a gente consegue entender qual é o principal trabalhador daquela empresa. No caso do escritório de advocacia, o principal trabalhador é o advogado. Mas tem, por Exatamente. exemplo, uma trabalhadora, um trabalhador que pode ter aí, que é o faxineiro. Serviços gerais, Exatamente. porque, né, todo mundo precisa limpar o tempo todo, não dá para ficar sujo. É disso que a gente está falando? A gente está falando essas atividades secundárias, atividade de meio que a gente fala. A gente precisa dessas atividades de meio para que a atividade fim seja exercida pelos profissionais ou pela própria empresa. Perfeito. E aí, nesse sentido, o que é a terceirização? Então, Carla, a gente teve uma alteração na CLT em 2017, que antigamente a gente só podia terceirizar essas atividades meio. A Então, eu só faxina. podia, por exemplo, aqui no escritório, eu só poderia terceirizar a faxina, um serviço de motoboy, por exemplo, alguma coisa assim que atendesse essas necessidades do meu escritório. Só que agora, com a reforma, é possível também terceirizar a atividade fim da empresa. Isso está dando uma confusão danada. Exato. Significa que a gente pode terceirizar no escritório de advocacia os próprios advogados e a gente pode terceirizar numa escola os professores. Exatamente. O que significa isso na prática para o trabalhador, que é o principal alvo desse nosso bate-papo? Então, as críticas que se fazem a esse tipo de modelo é você começar a precarizar muito as relações de trabalho, né? Você começa a ter salários menores, a ter um não cumprimento da legislação trabalhista. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da questão da quarteirização, que já vem, né, na cola dessa questão da terceirização. Então, embora exista um lado positivo, que é você deixar o empregador focar na atividade que ele realmente precisa focar, gerar lucro maior e gerar melhores condições para os seus empregados, por outro lado, a gente tem, né, esse viés negativo, que seria você precarizar demais essas relações de trabalho. Então, até que ponto essas empresas terceirizadas estão cumprindo as normas trabalhistas, estão cumprindo os salários básicos, estão atendendo as normas coletivas
trazem de benefícios já estipulados para os trabalhadores. Então, oficialmente, hoje, todo mundo trabalhando em qualquer empresa pode ser terceirizado. A exceção que a gente tem, salvo engano, é a empresa de vigilância e de transporte de valores. Tirando essas atividades, hoje em dia, em tese, qualquer atividade, desculpa, cara, pode ser terceirizada. Perfeito. Aí a grande questão é a seguinte: quem de fato se torna responsável por esse trabalhador? Porque quando a gente pensa em responsabilidade sobre esse trabalhador, eu estou falando do pagamento do salário, do fundo de garantia por tempo de serviço, de todos os direitos, as férias e tal, não sei o que, quando a gente tem uma carteira assinada. Digamos que eu, sendo professora, sou contratada por uma empresa A, que é a minha empregadora, e aí eu vou dar aula na escola B, C, D e E, mas quem assinou minha carteira foi aqui. E essa empresa fornece professores para essas várias escolas. Uhum. Onde é que está aquilo que a gente sempre vive discutindo, que é a coisa do vínculo empregatício? Vamos lá. O seu vínculo de emprego ele é realizado com o teu empregador formal, que é essa empresa A, que é a empresa que está te contratando para prestar serviços em outros lugares. Perfeito. Dependendo do modelo de contrato que essa empresa A tem com a empresa B, C e D, essas empresas podem ser consideradas responsáveis subsidiárias. O que é isso? Elas, como tomadoras de serviço, elas têm obrigação de fiscalizar essa empresa A para ver se ela está cumprindo fielmente as condições de trabalho estipuladas para aquela categoria. Se não estiver e ela estiver se aproveitando da mão de obra do empregado, ela pode eventualmente vir ser acionada a responder por eventual falha dessa empresa A, como tomadora dos serviços. Tá? Perfeito. Então a gente consegue entender que se eu, professora, né, lembrando, eu sou jornalista e a gente está criando um caso hipotético com o intuito de conseguir entender melhor essa questão. Se eu, professora, trabalho numa empresa A, mas presto, né, vou dar aula lá na escola B, C e D, é, e a empresa A está me pagando atrasado, não pagou o vale transporte, não fez o depósito do fundo de garantia, não efetuou o pagamento das guias do INSS, não pagou férias e tal, não sei o quê. Ou seja, a escola tem que fiscalizar se está tudo certo, e se ela não fizer, ela é meio que corresponsável. Exatamente. Primeiro você esgota eventual reclamação, eventuais pedidos. Isso tudo numa reclamação trabalhista, tá, que a gente está tratando. Você esgota toda a sua possibilidade de tentar receber dessa empresa A. Não conseguiu, eventualmente essa empresa B pode ser responsabilizada a esse pagamento, sim. Tanto que nesses contratos de terceirização existe uma cláusula onde a empresa B, a empresa que está recebendo os serviços, A essa da escola. outra ponta, ela pode e deve exigir que a empresa apresente as guias de recolhimento de previdência, de FGTS, os comprovantes de pagamento, os ASOS dos funcionários, até sob pena dela reter o pagamento daquela prestação de serviço. Mas a gente sabe que tudo é muito desorganizado, então é muito comum a gente ver essas prestações de serviço assim, a moda Bangu, né, como a gente costuma falar, sem que haja um cuidado tanto da empresa A quanto da empresa B. Por isso que a gente está falando dessa questão da precarização da relação de trabalho. E acaba que fica todo mundo no mesmo balaio, né? Nas empresas que são mais sérias, onde isso acontece, às vezes é até difícil você chegar na empresa B, porque se ela cumpriu e a empresa A cumpriu todos os requisitos também, não tem por que você ir em cima da empresa B. Pode ser alguma situação muito específica que dê algum problema ali entre A e B, entre a empresa A e o empregado, né? Que escapa dessa possibilidade de fiscalização da empresa B. Né? Então é difícil nesses casos se você ir na empresa B, mas o que a gente vê no dia a dia é um descontrole, é uma falta de organização nessas relações
acaba a empresa A e a empresa B subsidiariamente respondendo por eventuais quebras de direito aí do empregado. Perfeito. Na prática, se a gente for parar para pensar de forma bem objetiva e razoavelmente fria, quando a gente está falando de terceirização dessa atividade fim, e aí a gente está usando colégio como exemplo, porque eu acho que é bem prático de entender, né? O professor não é mais funcionário da escola, ele é funcionário de uma empresa que oferece professores para a escola. Então, assim, já de cara você consegue entender que isso tem uma coisa meio estranha nesse contexto. Agora, se a gente for parar de forma para pensar de forma objetiva, como a gente vendo tanta empresa falindo toda hora, o Brasil tem um percentual de falência de pequenas empresas muito alto comparado com outros países desenvolvidos, a gente ainda fica ali correndo atrás na tentativa de não mudar de categoria, né? Mas a gente ainda não mudou. E aí, nesse sentido, isso dificulta para o trabalhador, né? Porque como ele é terceirizado e tá não sei o quê, se não der certo com o primeiro, ali, caso a empresa em que ele foi contratado não der conta de pagar os custos e tal, não sei o quê, aí ele vai recorrer novamente para a escola onde ele executava a atividade. Ou seja, para o trabalhador, o caminho pode ser maior do que já é num trâmite burocrático sem a terceirização. Estou certa ou estou divagando? Mais ou menos, eu entendo a sua colocação, mas quando eu sempre passo para o lado extremo, que é quando a gente já entra com a ação na justiça. Quando você entra com a ação na justiça, você já entra contra os dois. Realmente isso aumenta um pouco a distância, porque é aquilo que a gente comentou no início. Eu acabo tendo que esgotar todos os meios com relação ao primeiro reclamante, que é a empresa A, para eu chegar no B. E às vezes isso demora bastante tempo, que você fica tentando achar patrimônio e não acha, vai no sócio e não acha, não sei o quê. E nisso você fica 2, 3 anos brigando até você conseguir redirecionar. Desculpa, Carlos, estou com uma tossezinha chata aqui. É muito comum a gente ver, acontece assim, umas levas de reclamação trabalhista. Uma empresa grande, que é uma cessionária de serviço público, ela vai e contrata um monte de terceirizado para fazer instalação de não sei o quê. Essas terceirizadas já vêm com claro intuito de fraudar tudo, eles só querem receber o dinheiro desses contratos, recebem, somem, fica esse monte de empregado que recebeu mal, que não recebeu verba rescisória, aí tem que entrar com a ação para tentar receber. Você até chega na concessionária, etc., ela já vontade de pagar, mas nisso você já ficou muito tempo brigando. Então, uma fiscalização efetiva desse tipo de contrato é muito importante. É importante. Sem querer citar nomes, a gente vê que o Estado está toda hora envolvido nesse tipo de situações, concessionárias de serviço público toda hora envolvida nesse tipo de contratações. Então, a gente tem uma moralidade um pouco maior nesse tipo de contratação. Quando a gente fala, ainda mais contratos desse vulto, assim, que são coisas enormes, cara, é o mínimo que se pede, né? Perfeito, que a CLT seja cumprida. Agora, o Programa Trabalhador em Foco tem quase 10 anos, e eu me lembro como se fosse hoje, que o primeiro programa que a gente estabeleceu, o primeiro foi um programa de apresentação, logo o segundo programa que a gente estabeleceu foi um programa falando sobre terceirização, porque estava lá 10 anos atrás, nesse bate-bola de vai ou não vai aprovar, e a gente está falando de 2013, aprovar a questão da terceirização. Hoje a gente já fala, 10 anos depois, de quarteirização. Que aí significa uma empresa grande que pode ter vencido um edital, que quer contratar uma menor, que tem escopo, que contrata outra, que não sei o quê, que contrata o trabalhador lá na ponta. A gente viu nesse ano de 2023 um caso muito grande, divulgado em toda a imprensa nacional, mais ou menos divulgado, porque tinha uma questão de cota de patrocínio, que foi o Lollapalooza, que foi acusado de situação análoga à escravidão com trabalhadores quarteirizados. E eu queria que você explicasse para a gente assim, o que é essa quarteirização? É essa coisa de mais uma empresa no meio do caminho? E aí, se a gente está falando de que fica mais longe ainda, o dono do dinheiro para pagar esse trabalhador, do trabalhador que está executando a tarefa. É disso que a gente está falando? Eu vou te dar um exemplo que acho que é sempre mais fácil da gente entender, né?
Vamos supor que a empresa A seja uma empresa de logística, né? Ela tem que entregar coisas. Aí o que que essa empresa A vai e faz? Ela contrata uma empresa de transporte, ela terceiriza uma parte da sua logística para uma empresa de transporte. Beleza, terceirizei meu serviço. Esse transporte vai fazer a entrega de alguns dos meus produtos. E o que que essa empresa de transporte faz? Ó, eu tenho muito carro aqui à disposição de vocês, eu preciso de uma empresa de manutenção aqui para manter esses meus carros funcionando. Então, essa empresa de manutenção, que é uma quarteirizada, está trabalhando ali dentro para manter esses carros, esses caminhões funcionando. Então, a gente tem uma terceirização da terceirização dentro dessa cadeia ali da prestação de serviço. Desculpa, cara. A empresa principal terceiriza, a empresa principal que é logística, terceiriza uma parte da sua operação para uma empresa de transporte, e o transporte terceiriza ou quarteiriza a manutenção dos seus equipamentos, dos seus carros, por uma outra empresa. De Nessa novo, empresa. a regra que se aplica é a mesma, fica todo mundo dentro do próprio bolso. Só para você entender em regra geral, a empresa contratante, eu que contrato funcionário, eu sou obrigado a pagar o que a CLT manda, né? A pagar os direitos que são devidos ao empregado. A empresa C, a operadora de logística, que é quem está subcontratando, ela tem a obrigação de ter o ambiente de trabalho correto, porque a pessoa trabalha lá. Tem que ser um ambiente salubre, tem que ter as condições mínimas de higiene, segurança, etc. Então fica todo mundo mais ou menos dentro do mesmo bolo. O que pode mudar em termos de responsabilização, em termos de você chega ou não, são os contratos que existem entre essas empresas, entre a B e C, e a realidade da prestação de serviço. Existe um princípio na Justiça do Trabalho, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que isso quer dizer? Independente do tipo de documento, de contrato, de etc., que você tenha entre a parte e o empregado, o que interessa para a Justiça do Trabalho é saber o que de fato acontecia. Se de fato eu estou quarteirizando, mas quem dá ordem para o empregado a empresa A, a empresa de logística, o gerente da logística que dá bronca, esse cara chega cedo ou chega tarde, ou não vem com uniforme, vem com uniforme sujo. Ele que dá advertência, ele que paga o salário. Então não tem nem que se falar em obedecer contrato nenhum. O tomador de serviço vai responder diretamente por isso. Mas cada caso vai depender de uma análise específica e concreta do que acontecia no dia a dia da prestação de serviços. Perfeito. Então, quase que se a empresa de logística briga ou cobra do mecânico, no final das contas, é só uma grande escada para chegar lá em quem se esses contratos são feitos para burlar a legislação trabalhista, eles não têm efeito prático nenhum. Tudo bem, dificulta na hora de você entrar com uma reclamação, mas você consegue fazer esse vínculo direto. Mas a gente está partindo do pressuposto que se trata tudo de uma grande fraude, o que muitas vezes não é. Às vezes, realmente são coisas que você precisa quarteirizar, que você não tem por que ter aquele tipo de serviço dentro da tua estrutura organizacional. Uhum. Então, os contratos são aceitos, você cobra, etc. O que a lei exige das empresas é que elas sejam sérias e organizadas. Se você é sério e organizado, a chance disso dar certo é grande. Agora, se você não é... Para o trabalhador que se perceba sendo quarteirizado, a principal coisa é ele já estar um passo na frente nessa história. Ou seja, a gente sempre fala da importância de juntar a documentação, acompanhar se o FGTS está sendo depositado, se o INSS está sendo pago. Isso é importante que o trabalhador perceba quando ele olha e fala assim, peraí, eu estou prestando serviço, eu sou mecânico, conserto o carro trabalho nessa empresa, conserto o caminhão daquela ali, e aquela ali presta serviço para aquela. Ou seja, eu estou muito longe dessa história. É importante que ele já esteja pensando e se precavendo. Então, Carla, eu gosto de partir do pressuposto que as coisas são feitas de forma séria, de forma organizada, né, que as pessoas têm boa fé. Eu acho que isso tem que permear todas as relações que a gente tem, assim. Deveria de verdade. Obviamente, você como empregado,
você tem que estar atento ao mínimo. Se eu estou recebendo o que é o piso, se eu estou recebendo pelas minhas horas extras, se eu estou. Qualquer coisa que é muito diferente disso, eu começo a querer acomodar muita coisa que é estranha em relação ao trabalho, aí sim eu acho que começa os alertas têm que acenderem, né? E hoje em dia é muito fácil você documentar isso tudo. Você tem sua biometria lá para assinar teu cartão de pontos, você pede o teu espelhinho do extrato, você guarda o teu contra-cheque, você tira a foto ali do negócio, você vê que tá me dando uma folha aqui com jornada britânica, que todo dia de 9 às 6 bonitinho, sem nenhum intervalo, sem nenhum minuto de atraso na entrada nem na saída. Então você consegue documentar essas coisas, mas, de novo, eu acho que a gente tem que entrar de coração aberto nessas coisas. A gente está indo trabalhar, etc. E acredito que a maioria das pessoas faça isso, mas na hora que começa a criar muito ruído e ficar muito esquisito, aí sim. Vamos ligar o desconfiômetro e vamos sair documentando o que a gente pode documentar. Perfeito. Quando a gente já falou sobre, no caso de descumprimento da CLT, primeiro vai acionar a primeira parte, que vai ser a segunda e tal, mas uma coisa muito importante é a gente estar o tempo todo em contato com o sindicato para poder entender essa função laboral. Agora, quando a gente fala de sindicato e quarteirização, qual é o sindicato que cada trabalhador deve estar procurando, buscando e se associando? É da sua atividade de fato, e não da atividade fim pelo qual ele trabalha, né? Isso a gente fala de questão de enquadramento sindical. Ele vai se enquadrar na atividade principal do empregador dele. O empregador dele é essa quarteirizada, então ele tem que procurar aquele sindicato daquela quarteirizada. Esse exemplo que a gente deu da empresa de logística que contrata uma de transporte e contrata uma de mecânica. O mecânico teria que procurar o sindicato dos mecânicos. Maravilha. A gente está chegando no final do programa e se a gente pudesse fazer um grande balanço, é importante entender quando você está terceirizado e quarteirizado, principalmente por conta da banalização, da redução dos direitos, mas mais do que isso, né? Da diminuição desse salário e tal. O trabalhador precisa estar de olho nisso tudo, né? A gente está falando da precarização, né? Precarização é justamente isso, você botar o trabalhador numa condição precária. Você deu o exemplo dessa do Lollapalooza. Pô, é tão precário a ponto de ser análogo à escravidão. Pelo amor de Deus, a gente está no século XXI aí e se fala ainda num grande festival de situação análoga à escravidão. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, e o empregado hoje, diante desse monte de informação que a gente tem, por exemplo, igual esse programa que a Carla leva para todo mundo, que os sindicatos patrocinam, os próprios sindicatos, você buscar informação é muito importante. Então, se você acha que tem alguma coisa um pouquinho esquisita, se informa, vai ver. Não deixa a coisa sair do controle, depois para resolver é pior, né? Com certeza. Fernando, muitíssimo agradecida, é sempre um imenso prazer bater papo com você. Espero que em breve a gente volte a falar sobre mais um tema relacionado ao direito do trabalho. Obrigado, Carla. Precisando, estamos aqui à disposição. Obrigada de verdade. Obrigada a você de casa que ficou com a gente mais uma vez. Espero em breve vê-lo aqui na TV Petrópolis. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.